Fala, rapaziada, boa tarde pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stem, eu tô chegando nessa tarde com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então, ó, você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui na Gol, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Hoje tem jogo do Bahia e se o time, meus amigos, lá dentro do CT, se o time não tiver focado nesse jogo como uma virada de chave, esquece. Se o time não está focado no jogo de hoje como uma virada de chave, esquece. Porque hoje o jogo é perfeito para você se reerguer. Né? Imagina se fosse um jogo contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians fora. Se fosse um jogo fora. Vamos supor que fosse um jogo mais ou menos aí, contra a Chapecoense fora. E jogar lá em Chapecó é muito difícil, é muito complexo. E o Bahia não conseguisse pontuar ou jogasse mal lá em Chapecó. Cara, a crise ia escalonar, né? Ia subir. Mas não, jogo em casa, contra o Santos, que é um time também que não tá jogando bem, não vai ter o Neymar. Enfim, é jogo para ganhar, é jogo para vencer. Tá? Mas eu não quero falar sobre isso, eu vou falar sobre outra situação. Eu vou falar sobre reforços e a falta de ímpeto que faz com que o elenco do Bahia se torne um elenco extremamente previsível. Vou falar sobre isso agora aqui na Gol TV. Deixa o seu like, inscreva-se que é muito importante pra gente. É importante demais pro crescimento do nosso canal. Dito isto, vamos aí à nossa informação de hoje. Meus amigos, a parada é o seguinte. Quando o Grupo City chegou, todo mundo achou que choveria reforços, né? Teríamos o Haaland aqui, teríamos o De Bruyne, teríamos grandes reforços. Até porque o primeiro sinal que foi dado foi a chegada do Everton Ribeiro. Então todo mundo falou, porra, né? E eu lembro muito bem, eu gosto de frisar porque essa foi meu principal, o maior furo de reportagem. Eu já trouxe outros, como a chegada do Pablo no Flamengo, no próprio Bahia a ida do Cuesta, enfim, a chegada do Depena, a saída do Depena, no Flamengo vários outros, né? Mas a maior para mim foi a ida do Everton Ribeiro aí para o Bahia. Uma fonte próxima, familiar do Everton Ribeiro me trouxe, e admito que eu fiquei com muito medo à época de trazer essa informação, porque ele negociava com o Cruzeiro, com o Grêmio, o próprio Fluminense. E ele tá no Bahia hoje. E essa contratação, ela foi uma contratação bombástica, tá? À época, porque é um grande jogador de Copa do Mundo, tinha jogado uma Copa do Mundo, né? E foi pro Bahia. E todo mundo achou que a partir desse momento as outras contratações seriam desse naipe, seriam desse tipo, seriam com essas características de grandiosidade, fato esse que não aconteceu. Então, assim, olhando estrategicamente o que fez o Grupo City nada mais, nada menos, ele deu um pirulito na boca do torcedor para ele falar assim, ó, toma aqui o grande nome, toma aqui o grande jogador. E não aconteceu o que a gente esperava de ter um elenco mais robusto, mais forte, mais competitivo. Porque para você jogar as grandes competições, é necessário que você tenha um grande elenco. Um elenco qualificado. Porque em alguns jogos é necessário entender que o que ganha jogo é o elenco. São as trocas, é o banco de reservas, né? Aí no jogo contra o Flamengo, no último final de semana, eu deixei isso muito claro. Eu falei o seguinte, gente, olha só, o Bahia, ele tem um time para jogar de igual para igual com o Flamengo. Tem, sem dúvida nenhuma. Agora, a grande questão é quando o Flamengo ele começar a trocar. Quando o Flamengo ele começar a trocar, aí as coisas podem dificultar para o Bahia, porque a troca do Bahia é muito fraca e a troca do Flamengo é muito forte. E aí quando você olha o banco de reservas, que você precisa de alguma forma substituir um jogador como o Everton Ribeiro e entra o Michel Araújo, você vê que tem alguma coisa errada. Quando você bate na tecla o ano inteiro de que precisa de um goleiro, precisa de um goleiro, precisa de um goleiro, e acaba que o Ronaldo, que não era esse goleiro querido pelo torcedor, mas ele cresceu no elenco aí do Bahia, ele se machuca, você precisa ir no último dia de janela, no último dia da janela para contratar o goleiro da Chapecoense, você vê que tem alguma coisa errada nesse planejamento. Há quanto tempo o torcedor está falando de um camisa 9 que seja confiável? E aí quando você vê que o William José não vai ser esse camisa 9 que caiu nas graças do torcedor, inclusive é o seguinte, o torcedor tá autorizado a vaiar, tá? Tá autorizado a vaiar, porque tem gente que acha que você passa chuva, passa sol, compra ingresso caro, jogo 9h30 da noite, você não pode vaiar não, tá? Você não pode vaiar sim. Se estiver jogando mal, pode vaiar sim. Tá? Assim como aquele protesto de aplaudir o gol do Remo, pode fazer sim. Gritar, olhar para o adversário, pode fazer sim. É necessário, em momentos como esse que aconteceu contra o Remo, você envergonhar quem está dentro de campo, para eles tomarem tenência, para eles tomarem vergonha na cara, para que no próximo jogo as coisas de alguma forma possam acontecer de forma melhor. Né? Então pode, tá? O torcedor ele pode tudo. Dentro da sua esfera de torcedor ele pode tudo. Tá? Não sou eu, não é o outro influenciador, não é o jornalista que tem que falar o que vocês têm que fazer. E aí eu fico vendo, meus amigos, voltando ao assunto aí de reforços, eu fico vendo alguns movimentos, né, que estão acontecendo no futebol brasileiro. Eu vou dar um exemplo claro do Alexander Barbosa. Quando você olha para o Botafogo está se desfazendo de grande parte do seu elenco para pagar dívidas. E o que as equipes estão fazendo? O Flamengo está interessado no Danilo,
O Palmeiras está praticamente fechado com o Alexander Barbosa. O Palmeiras já levou o Marlon Freitas. Por que o Bahia não olha esse movimento com mais carinho e fala assim, pô, quem do Botafogo ali que me chama... O Savarino foi pro Fluminense. Veja bem, quem tem mais condições hoje de contratar o Savarino? Seria o Fluminense ou seria o Bahia? Na moral mesmo, quem tem mais condições financeiras de contratar o Savarino? O Bahia ou o Fluminense? Porra, 1000 vezes é o Bahia. O Fluminense não tem dinheiro. Tem camisa, tem história, mas não tem dinheiro. E a pergunta que eu faço é a seguinte, em algum momento o Bahia tentou a contratação do lado do Savarino? Não. Em algum momento o Bahia está tentando atravessar ou contratar o Alexander Barbosa, que eu não acho que seja um zagueiro espetacular, um fenômeno de zagueiro, mas eu acho que é o típico zagueiro que falta, é o típico zagueiro não, é o típico jogador que falta nesse elenco do Bahia, um Alexander Barbosa da vida. Para quê, Jonas? Para poder, sabe, fazer aquela equipe acordar, fazer a equipe criar com sangue no olho. Não tem um jogador nesse elenco com sangue no olho. Eu posso citar um pouco o Nicolás Azevedo, mas 99,9% do elenco são jogadores que entram para jogar, ganhar, ganhou, perder, perdeu. Ninguém sai triste, abatido, a gente não vê cobrança dentro do próprio elenco, entre os próprios jogadores, a gente não consegue ver, né? O Alexander Barbosa ele é típico esse jogador, que reclama com a arbitragem, que chega em cima, que pressiona. É por isso que o Palmeiras está contratando ele, porque ele faz muito o que o Palmeiras gosta, né? Ele faz muito com o que o Gustavo Gomes gosta de fazer, pressionar a arbitragem, reclamar, colocar pressão no jogo, não deixar com que o jogo esmoreça, que os seus companheiros esmoreçam ali dentro de campo. E no Bahia hoje, o Nicolás faz um pouquinho isso, mas ele não tem moral o suficiente para isso. Eu acho que precisava de um jogador como o próprio Alexander Barbosa. E eu botei até na capa também o nome do Roger Guedes. Hoje o Bahia precisa, e é um jogador também sanguíneo, tá? O Roger Guedes também é um jogador extremamente sanguíneo. E sabe o que está acontecendo? Palmeiras e Flamengo já estão brigando para repatriar o Roger Guedes. O Bahia está tentando? Não. Ah, Jonas, mas não sabe se ele vai querer, não sabe se ele vai... Cara, o Everton Ribeiro não quis o Bahia, depois de ter visto o projeto. O Everton Ribeiro é anos-luz maior que o Roger Guedes, anos-luz maior que o Alexander Barbosa. Sabe? Tenta, cara. Se coloca no mercado. Mostra que você está ali no mercado, que você está disposto a montar um bom time. E pode achar o Roger Guedes caro, o Alexander Barbosa não é caro. Mas, porra, tenta o Montoro. O Montoro é a cara desse time do Bahia, o meio-campo que o Bahia precisa, jovem, a cara do típico jogador que o próprio Grupo City gosta. Mas tenta, não tenta, cara. O Grupo City nem tenta. Nem tenta. O Grupo City, a partir do momento que contratou o Everton Ribeiro, ele ficou tapando buracos com jogadores que em outros clubes não deram certo, que em outros que... Enfim, eu vou trazer aqui os reforços. O Roman Gomes foi uma contratação de revenda. O Roman Gomes foi uma contratação de revenda, que até o presente momento deu certo em 3 jogos e não deu mais certo. Tá? Kike Oliveira foi um jogador, uma oportunidade de mercado, porque o Grêmio não quis mais contar com o jogador. Mas quem que veio? Léo. O Léo foi no último lance, o goleiro da Chapecoense, uma grata surpresa também. O Léo. O Everaldo para mim foi um dos mais absurdos dos absurdos, né? Você precisa de um atacante, porque você tinha vendido o Thiago, você tinha vendido o Lúcio Rodrigues, você estava simplesmente sem atacante, jogando uma responsabilidade que não era no Del. E você vai lá e traz o Everaldo, um jogador que não deu certo, que foi praticamente expulso ali do Fluminense, que notoriamente não é esse cara de confiança para fazer gols que a torcida queria, mas você traz ele porque ele é o mais barato, é o mais conveniente, né? E isso vem fazendo diferença durante a temporada. Nos anos anteriores, era sequência de jogos, era gramado, era calor, era vento. Esse ano não tem nada, gente. Esse ano, o Bahia ele corre o sério risco de terminar a temporada, vamos dizer assim, agora em maio, com uma eliminação aí na Copa do Brasil. E aí, qual vai ser a desculpa em caso de insucesso no Campeonato Brasileiro? De ficar no meio de tabela ou de ir para uma pré-Libertadores de novo? A desculpa vai ser porque nós estávamos sem ritmo de jogo, porque nós não tínhamos jogos para poder jogar. Só pode ser isso. Chega de desculpas esfarrapadas. O Grupo City precisa dar soluções. A gente cobra o Rogério Ceni, a gente cobra o elenco, mas o elenco é limitado, pô. O Rogério Ceni é limitado e ele tem as limitações dentro do próprio elenco. Não é possível que o Grupo City está olhando e está vendo isso e está achando isso normal. Eu cheguei a uma conclusão, e eu não sei se vocês também chegaram a essa conclusão, de que o Grupo City não quer o Bahia protagonista. Eu vou fazer um vídeo mais contundente sobre isso, mas por que, Jonas, que o Grupo City não quer o Bahia protagonista? Porque protagonismo gera cobranças de protagonista. Hoje o Flamengo é protagonista em todas as competições, a torcida não admite vice-campeonato. A torcida não admite uma mera classificação para a Libertadores. A torcida quer o título, porque o Flamengo virou protagonista. O Palmeiras é a mesmíssima coisa. Em contrapartida, você vê a torcida do Bragantino cobrando o protagonismo? Não.
E você vê o RB Bragantino querendo que o Bragantino seja protagonista? Não. Por quê? Porque não é de interesse do grupo. Assim como eu estou chegando à conclusão que não é de interesse do Grupo City ter um Bahia protagonista. Sendo que isso não foi passado para o torcedor. O torcedor acha que o Bahia precisa e tem que ser protagonista. Mas eu estou chegando à conclusão que isso não é de interesse do Grupo City, mas o torcedor está cobrando que isso aconteça e, consequentemente, essa bomba, essa pressão cai sobre a comissão técnica e sobre o elenco dentro de campo. Mas independente de protagonismo ou não, independente de querer ser protagonista ou não, é obrigação desse elenco passar do Remo, né, gente? Era obrigação desse elenco passar do Orringues, né, gente? Então eu falo de protagonismo, de campeonato, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, tá, mas porra, não passar do Orringues e não passar do Remo, aí é sacanagem. Aí não é nem questão de protagonismo, é questão de sem vergonhice mesmo. Questão de sem vergonhice mesmo, né? Enfim, meus amigos, é isso. Eu acho que falta ímpeto pro Grupo City para contratar, para dar condições de trabalho. Você não vai ver nenhum influenciador falando isso aqui. Aliás, você vai ver alguns, né? Poucos. Bahia, Tricolon, né? Darino, que mesmo daquele jeito, é um dos caras, dos poucos que falam a verdade, porque não tem rabo preso com a diretoria. Agora, muitos outros aí você vai ver. Muito difícil ter um conteúdo de cobrança aqui como esse, mesmo que com medida, né? Porque senão a assessoria não vai gostar, porque senão o grupo não vai gostar. E como é que eu vou viajar para acompanhar o clube se eu estou criticando o clube, né? Como é que eu vou fazer uma entrevista exclusiva se eu estou criticando? Não posso criticar o clube. Mas só que aqui na Gol TV e algum desses canais aqui que eu citei, o conteúdo é para você, não é para o clube. Aqui na Gol TV e nesses canais que eu citei, o conteúdo é feito para quem deixa o like, para quem se inscreve, que consequentemente deixa a monetização, porque se alguns canais viajam, não é porque o clube está bancando, é porque você está bancando, com seu like, com sua visualização. E mesmo assim, alguns clubes, ao invés de colocar vocês como... Aliás, alguns clubes não, alguns influenciadores e canais, ao invés de colocar vocês como prioridade, que banca eles, que vocês que pagam o salário deles, muitos deles gostam e preferem bajuladores de assessoria de imprensa e de clube de futebol, simplesmente para ter acesso, para ter uma entrevista e para não ficar mal com o clube, né? Então abre mão de quem os paga, né, em prol de bajular de quem te dá espaço e condições, né, para fazer uma entrevista, alguma coisa desse tipo. Beleza? Desejo para você bom sábado, hoje é dia de jogo, lembrando que teremos logo mais super pós-jogo aqui na Gol TV, Bahia e Santos. Vamos acompanhar de perto tudo o que aconteceu e a gente chega com aquela análise raiz aqui na Gol, tá bom? Forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!